Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 2, título Duas Caras, um Coração, e agora eu vou ler o texto-chave. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Eu vou começar comentando de uma coisa que alguém comentou aqui, né? A Amanda, que é minha xará, né? Ela disse muito obrigado por compartilhar a lição e perguntou se da próxima eu podia comentar um pouco das perguntas do domingo, né? E eu acho que eu vou responder isso aqui porque eu acho que tem mais gente que quer saber disso, né? As perguntas de domingo, muitas vezes eu leio e tento responder elas enquanto eu tô contando a história, enquanto eu tô falando aqui, eu tento responder as perguntas, né? Para não ficar muito chato só responder as perguntas. E muitas vezes, se presta atenção no que eu tô falando, dá para tirar a resposta das perguntas, né? Mas ontem eu confesso que eu esqueci de ler as perguntas, então eu não estava pensando nelas enquanto eu estava falando. Mas eu vou tentar, durante essa semana, eu vou tentar responder algumas dessas perguntas, né? Algumas vezes eu não respondo todas, porque eu sou humana, eu não sei a resposta de todas as perguntas, né? Algumas são difíceis e são muito difíceis e eu não consigo responder. Mas as que eu conseguir, eu vou sempre responder, né? E não se preocupa se você não conseguiu responder essas perguntas ainda, né? Eu fico pensando nessas perguntas e eu lembro de quando eu ia para a escola e tinha o livro de história e no primeiro capítulo, na primeira página do capítulo, tinha lá as perguntinhas perguntando daquilo lá. Só que eu toda vez pensava, por que pergunta isso na primeira página do capítulo? A explicação não tá depois disso? Como é que eu vou saber antes de ler a explicação? Você quer que eu saiba a resposta das questões antes de estudar? Então, não se preocupa se você não sabe responder essas perguntas no domingo. Durante a semana, você vai estudando mais a lição e você vai descobrindo essas respostas aos poucos, né? Então, se você não conseguiu responder todas, não se preocupa. Durante a semana, toda vez que você estudar a lição, volta na pergunta de domingo para ver se tem alguma que você já descobriu a resposta e antes você não sabia. E aí você vai ver que esse conhecimento você aprende, é um conhecimento que você adquire aos poucos, ao longo da semana, né? E agora vamos estudar a lição, né? Bom, o texto-chave dessa semana a gente já viu que foi a resposta de Jesus a um fariseu, um doutor da lei, que lhe perguntou qual era o maior mandamento da lei, né? E aqui, para entender o contexto dessa pergunta, ele volta um pouco na história, né? Começa falando que havia dois grupos que disputavam a liderança religiosa entre os judeus, né? Que eu já comentei ontem, que eram os saduceus e os fariseus. E eles tinham algumas diferenças a respeito de algumas questões ideológicas, né? E Jesus tinha... E eles dois se uniram, esses dois grupos se uniram para tentar pegar Jesus numa armadilha. E aí aconteceu que Jesus tinha dado uma explicação que simplesmente lançava por terra a teoria dos saduceus de que não existia ressurreição. E os argumentos baseados na escritura foram tão convincentes que eles ficaram sem palavras. E aqui uma dica, né? Jesus, ele tirava as suas respostas das escrituras. E a gente tem que fazer o mesmo. Mas eu vou deixar para falar isso mais pra frente, porque eu não quero ficar dando spoiler. E um pouco antes, Jesus já havia silenciado os fariseus quanto à questão do pagamento de impostos, né? Mas eles não se deram por vencidos.
Eles ficavam o tempo todo fazendo perguntas para Jesus, Jesus dava as respostas perfeitas, não caía na armadilha deles, mas eles nunca desistiam. E eles convenceram um certo escriba bastante culto a questionar Jesus sobre os mandamentos, né? E perguntar qual era o mandamento mais importante. Eles haviam exaltado os 4 primeiros dos 10 mandamentos, né? Que fala sobre Deus, né? Tipo, o amor a Deus, né? Eles consideravam esses 4 mais importantes. Que indicavam o nosso dever com o nosso Criador. E consideravam eles mais importantes que os outros 6, né? Mas como a gente viu ontem, os mandamentos são uma unidade divina que nenhum é mais importante que outro. Se você quebra um, você quebra todos. E os outros 6 definem o nosso dever para com os outros, né? E Jesus tinha sido acusado de dar maior importância para esses 6 mandamentos, né? E a resposta de Jesus foi perfeita, como tudo que ele fazia, né? Ele citou Deuteronômio 6,5 na sua resposta, e ele provou que compreendia profundamente a lei, e não apenas a sua letra, mas a essência da lei, né? Primeiramente, deve haver amor no coração antes que uma pessoa, na força e na graça de Cristo, comece a observar os preceitos da lei de Deus. Obediência sem amor é tão impossível quanto inútil. Porém, onde o amor estiver presente, a pessoa ordenará a sua vida naturalmente em harmonia com a vontade de Deus, expressa em seus mandamentos. Porque acho que todo mundo já ouviu, né, aquele verso que fala que Deus é amor. Quem não conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, né? E aqui fala que a pessoa que tem amor em sua vida, que o amor estiver presente em sua vida, vai ficar naturalmente em harmonia com a vontade de Deus, né? Porque Deus é amor. Isso tudo era muito simples. Jesus sempre dizia que o segredo estava em colocar Deus no lugar certo e que tudo mais se encaixaria. E aí aqui tem um texto de João 14,15 que confirma essa ideia, né? Que diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, né? Obedecerão aos meus mandamentos, né? E por hoje é só, né? A gente se vê de novo amanhã. Então dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia. E tchau, até amanhã, um beijo.